Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui em mais um dia do Plaboc, o nosso 117º dia. Hoje vai ser um dia bem curtinho. A nossa leitura hoje ela é bem tranquila, né? Os salmos são bem pequenininhos e nós vamos ler os salmos 131, 133 e 138. Mas eu já te peço que você possa se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, que você possa clicar ali no sininho e ativar as notificações para que você não perca nenhuma novidade aqui do nosso canal, tá certo? Também aproveite para se inscrever no nosso grupo do WhatsApp, entre lá no nosso grupo, para que você possa receber também todos os links, né, aqui do nosso canal, os vídeos, as postagens, e assim você não fica de fora de nada que acontece de novo aqui, tá? O link está na descrição, é só você clicar e acessar ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, tá certo? Então, vamos orar e vamos pedir a Deus uma bênção para a nossa breve leitura de hoje. Então, só para a gente ter uma ideia, o primeiro salmo são 3 versículos apenas, né? Então, mas certamente essa leitura há de nos edificar, há de nos fortificar, nos fortalecer, há de nos ensinar, né? Porque o que importa é que Deus ele está falando conosco através da sua palavra. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude e que a tua forte mão nos sustente. Que o Senhor, através do teu Espírito, possa nos ensinar nessa leitura. Nós assim oramos, pedindo que o Senhor visite cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui engajados nesse projeto, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos lá para o nosso primeiro salminho de hoje, Salmo 131. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada para com sua mãe? Tal é a minha alma para comigo. Espere Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, a humildade como uma característica muito importante do servo de Deus, né? O Senhor fala também dos humildes. Jesus, ele nos convida a sermos ali como ele, humilde de coração, não é isso? Manso e humilde. Então, essas características, o servo, ele precisa reverberar no seu dia a dia. Nós precisamos refletir o caráter de Jesus através da sua mansidão, através da sua humildade, para que assim o nome do Senhor seja em nós engrandecido. Então, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E o salmista ele conclui com uma chamada à espera. E, e isso é fundamental para cada um de nós, porque esperar em Deus é confiar nele, é ter fé nele, é saber que tudo está na mão dele. Então, é apenas espera no Senhor, agora e para sempre. Então, nós estamos esperando no Senhor, nós precisamos esperar no Senhor, né? Porque a porta ela pode se abrir, a cura ela pode chegar, não é isso? A restauração ela pode acontecer, mas nós sabemos que a maior promessa de Jesus para a igreja era de que ele voltaria para nos levar para morar junto dele ao Pai, juntamente com o Pai também, não é isso? Então, essa é a maior espera que nós temos como igreja do Senhor. A nossa maior espera é esperar a volta de Jesus, para que nós possamos ser livres desse mundo tão mau e que jaz no maligno, nesse mundo onde só há sofrimento, nesse mundo onde os homens são soberbos, são arrogantes, são amantes de si mesmo. Então, o que nós queremos é esperar no Senhor, por quê? Porque nós queremos estar com Ele na eternidade. Então, meu irmão, talvez a cura não chegue, talvez a porta não se abra, talvez o sofrimento ele não acabe aqui, mas todas as nossas lágrimas serão enxugadas na eternidade. Todas as nossas tristezas acabarão na eternidade, porque lá não haverá choro, lá não haverá angústia, lá não haverá tristeza, lá não haverá morte. Então, o que nós precisamos fazer é esperar no Senhor, é confiar nele, no plano que ele arquitetou para a vida de cada um de nós. Então, olha como nós aprendemos, né? E essa espera, ela não é apenas em momentos que alegram a nossa alma, né? Nos momentos em que estamos bem. Não, é esperar no Senhor agora e sempre.
agora e sempre. Ou seja, é uma constante na nossa vida. Confiar em Deus. A espera fala de uma confiança, fala de fé. Fala de uma coisa que você não vê, mas que você crê, que você acredita, que você sabe, porque o Deus que prometeu é o Deus que é fiel, é o Deus que tem palavra, que através da sua palavra os mundos se formaram. Então, certamente a promessa da volta de Jesus ela há de acontecer e nós vamos estar com ele na sua glória. Louvado seja o Senhor. Agora o Salmo de número 133, né? Também um salmo muito conhecido. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Louvado seja Deus. Então, primeiro nós vemos aqui um almejar do salmista. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. Então, nós sabemos que as desavenças acontecem porque nós somos seres humanos. Mas a grande questão e a grande pergunta e reflexão que fica para nós é o que nós estamos fazendo para que a comunhão não seja quebrada. E muitas das vezes, você e eu, nós temos que nos quebrar para que a comunhão em Cristo ela possa prevalecer. Muitas vezes você precisa ser quebrado, mas o Senhor ele nunca nos orienta a quebrar o nosso irmão. Não é isso? Quem quebra o vaso é o olheiro. O vaso não quebra outro vaso. Nós não atacamos os nossos irmãos, né? É claro, muitas das vezes eu preciso de correção, às vezes você entende que o seu irmão precisa de correção, por isso nós precisamos conversar, precisamos orar, precisamos buscar de Deus a direção, para que a comunhão ela possa prevalecer. Então a comunhão, ela é fundamental para que o Espírito Santo ele tenha oportunidade e ele encontre um terreno fértil para operar, para agir, para operar maravilhas no meio da igreja, mas eu preciso lutar por essa comunhão. Não é isso? Lá em Atos 2:42 a palavra diz que a igreja ela tinha tudo em comum. Elas comungavam de tudo em comum, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então nós vimos aquilo que o Espírito Santo operava no meio daquela igreja em que a comunhão ela era prioridade em suas vidas, né? Então por isso que é bom e é suave. Porque aí, ó, o óleo ele desce. A unção do Espírito Santo ela desce e ela atinge todo o corpo, ela atinge da cabeça aos pés. Então isso é fundamental, ela atinge todos os membros, ela perpassa todo o corpo de Cristo. Então, é exatamente essa unção que Deus ele coloca sobre a sua igreja, mas que para isso precisa haver a comunhão. Para isso, é preciso que as reservas elas sejam retiradas. Para isso, é preciso que as raízes de amargura sejam retiradas. As mágoas precisam ser retiradas. O perdão ele precisa ser praticado. Não é isso? A anulação da nossa própria vontade. A raiva. O desejo, muitas vezes, de vingança. Então é um segredo. São 3 versículos, mas que mostram para nós um grande segredo. E esse segredo é a comunhão. É a comunhão. Então, dentro da comunhão, o Espírito Santo, dentro de um ambiente propício, fértil, ele opera maravilhas, não é isso? Ele fala, ele liberta, ele salva, ele cura. Então, nós precisamos batalhar, mas isso não é fácil, conforme nós sempre vamos falar aqui. Ser servo de Deus não é fácil. Ser servo de Deus, né, conforme a própria expressão diz, é ser servo. Não é a minha vontade, não é aquilo que eu quero falar, não é a forma que eu quero agir, mas é a forma como a palavra me orienta a agir. É a forma como Deus quer que eu haja. Então não sou eu que determino, não sou eu que escolho. E nós precisamos entender isso. E para que Deus possa crescer em mim, para que Cristo, né, o caráter de Cristo, a maturidade de Cristo possa crescer em mim, eu preciso diminuir. E muitas das vezes eu preciso ser quebrado. Quebrado.
porque é essa bênção que vem sobre a vida da igreja. É o orvalho, é a chuva de bênçãos que desce da eternidade sobre a vida do povo do Senhor. E ali o que que acontece? Deus ordena a bênção, e a bênção, querido, pode ser a bênção da cura, pode ser a bênção de uma porta de emprego, né? Pode ser a bênção de uma promoção no trabalho, pode ser uma bênção material, a porta da universidade, a porta de um concurso, né? Então a bênção ela pode ser material também, mas além disso, o Senhor também ordena a bênção que pode ser para essa vida e a vida para sempre, que é a vida eterna. São as bênçãos inferiores e as bênçãos superiores. As bênçãos para essa vida e a maior bênção que é a bênção da vida eterna. Louvado seja Deus. Mas isso tem um ingrediente principal: a comunhão. Então, se você está com reserva do seu irmão, se você está com reserva de um familiar seu, é o momento de você tratar desse assunto e se voltar para Cristo e para a sua palavra, porque é bom que essa comunhão, onde você está inserido, na congregação que você está inserido, no grupo, né, que você está inserido, que vocês se reúnem ali periodicamente, ou uma vez por semana, para cultuarem ao Senhor, essa comunhão ela precisa estar fortalecida, ela precisa estar fortificada, para que o Espírito Santo tenha lugar no meio de vocês para operar milagres, para operar e para que Deus ordene a bênção para essa vida, seja ela qual for, na saúde, na família, no emprego, né? A abertura de uma porta de emprego, enfim. Mas também a bênção da vida eterna, a bênção da vida espiritual, o renovo da fé, o renovo da alegria da salvação. Mas não abra mão da comunhão, não abra mão. Certamente Deus, ele há de te ajudar, o Espírito Santo há de te consolar, há de te contristar, há de te quebrar como um vaso, mas para te fazer um vaso novo, de um vaso restaurado para a glória do nome dele. Tá certo? Então, nosso último salmo, Salmo 138. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses, cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas. Celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo é um salmo muito rico, né? É um salmo muito rico. Mas o nosso comentário aqui ele vai ser bem breve. Em primeiro lugar, a sua adoração, o seu louvor e o meu louvor, ele precisa ser de todo o nosso coração. Ele não pode ser por palavras apenas. Ele não pode ser por cântico apenas. Mas ele precisa ser uma vida grata em adoração ao Senhor, em louvor e gratidão ao Senhor, né? Diante de quem? Diante de tudo. Diante de tudo. Diante do seu chefe, diante do seu filho, diante do seu esposo, da sua esposa, dos seus familiares, dos seus vizinhos, diante das autoridades constituídas. O nosso louvor ele vai estar sempre, sempre para o Senhor, né? O nosso louvor ele é rendido único e exclusivamente ao Senhor em qualquer circunstância, diante de quaisquer pessoas. Então nós precisamos estar voltados para o santo templo do Senhor. Não é isso? Se prostrar e render graças ao nome do Senhor. Agora, tem um motivo, e é importante nós também frisarmos aqui, que voltar-se para o templo do Senhor. Onde que é o templo do Senhor, queridos? O templo do Senhor é a eternidade. Nós precisamos nos voltar para a promessa do Senhor. Qual é a promessa? De que nós vamos voltar para a eternidade. Nós vamos voltar para junto do Pai. Então é para lá que nós tem que estar voltado a nossa atenção. É para lá que tem que estar voltado o nosso coração. E por isso que nós precisamos render graças ao Senhor pela sua promessa.
E ele fala: "Por causa do teu amor e da tua fidelidade", porque o Senhor ele nos ama e o Senhor é fiel e a sua promessa ela há de se cumprir. O Senhor ele nos ama, ele está conosco, ele está vendo o teu sofrimento, ele está vendo a tua dificuldade, mas o que importa, lembra do que falamos? É a presença do Senhor. Senhor, se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Então, por quê? Porque a presença de Jesus ao seu lado, ao meu lado, a presença do Espírito Santo dentro de nós como templos dele, é o mais importante. É mais importante. Porque o nome do Senhor é a nossa primazia, é o que de mais importante nós carregamos. Nós carregamos o nome de Jesus. Não é isso? Pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Então, às vezes, nós achamos que somos o centro, não é isso? Da vontade do Senhor. Não, não. O Senhor, ele nos amou, nós somos coroa da criação, mas Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra, ele tem um compromisso com o seu nome, para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome não seja blasfemado, para que o seu nome, ele não seja jogado por terra. Então, é muito importante que nós entendamos isso. Que Deus tudo faz por amor à sua palavra, por fidelidade à sua palavra. Então, há promessas grandiosas aqui, não é isso? Há promessas grandiosas. É que o Senhor ele olha para os humildes, reconhece de longe o arrogante. Então, foi o salmo que lemos anteriormente, né? A humildade, ela é fundamental para nós e ela precede a honra. E nós não podemos buscar honra nessa vida, porque a maior honra é o dia em que nós recebermos um novo nome. Uma pedra branca onde estará escrito nosso novo nome, ninguém saberá, a não ser aquele que recebe. É a promessa do novo nome que receberemos na eternidade. Então, meus irmãos, a todo momento, Deus ele nos chama a atenção na sua palavra para a vida eterna, para a promessa de uma vida que vai além disso tudo que está aqui, dessa vida material, dessa terra, né, maldita pelo pecado. Então nós precisamos entender isso, que o nosso foco precisa estar no céu. O nosso foco precisa estar na eternidade. É claro, nós precisamos viver aqui também. Nós vamos glorificando o nome do Senhor em tudo aqui. Mas há um foco. O nosso foco é viver segundo a palavra do Senhor. É viver voltado para o seu templo, para a sua eternidade, para saber aquilo que Deus quer, o que Deus quer de mim. Né? As palavras, as orientações, as ordenanças, os estatutos que ele nos deu, para que nós possamos atender, para que nós possamos viver. Então nós precisamos entender isso e precisamos ser humildes, reconhecer o erro e entender que não somos nada diante de um Deus todo-poderoso e que mesmo com angústias, conforme o salmista disse, nós somos preservados da ira dos nossos inimigos. E nós sabemos quais são os nossos inimigos hoje. Nossos inimigos não são pessoas. Não são pessoas, são potestades. Né? É o próprio inimigo da nossa alma. Né? Aquele que tentou a Jesus Cristo. Então nós passamos por angústia. Jó passou por angústias. Mas a nossa vida ela está preservada, a nossa alma está preservada. E nós não estamos querendo dizer que você não pode falecer, que você não pode morrer. Podemos. E Paulo ele diz isso. Não é isso? Paulo ele diz isso. Paulo, viver é Cristo, né? O morrer é ganho, ou o contrário, nem me lembro mais. Mas o que importa é que nós não nos preocupamos com a morte, porque nós sabemos que o melhor ainda está por vir. Ainda que eu passe por angústias nessa vida, Deus nunca me prometeu uma vida que mar de rosas. Nunca prometeu. Nunca prometeu uma vida de prosperidade, nunca prometeu. Mas ele prometeu que a nossa alma ela seria preservada. Né? Ele diz que o justo ele não verá a corrupção. Por quê? Porque dentro dele há um agente invisível, que é a operação do Espírito Santo. Por isso a nossa vida é preservada dos nossos inimigos, do pecado, daquele que tenta constantemente a nossa alma para nos fazer cair, para nos matar, para nos roubar e para nos destruir. Mas a mão direita do Senhor, ela é estendida para nós. Jesus, que está à destra de Deus, ele está sempre ao nosso lado para nos socorrer. Então há esse propósito, meu irmão. O Senhor ele vai cumprir o seu propósito para com a tua vida, para com a minha vida. Deus ele tem esse propósito para nós e ele vai cumprir. E nós sabemos qual é o maior dele, né? Ele tem um propósito aqui nessa terra para cumprir na sua vida, né? Quer seja com o ministério, quer seja como obreiro, como pastor, como professor ou como evangelista, não importa.
Mas o Senhor, ele vai cumprir o seu propósito, o propósito dele para a sua vida aqui nessa terra, mas o maior deles é um propósito em comum a todos nós, é o propósito de salvar a nossa alma. Motivo pelo qual ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, consiga alcançar o maior propósito de Deus para a nossa vida, que é a salvação da nossa alma, a salvação da alma da nossa família, dos nossos filhos, nossas esposas, dos nossos familiares. Que Deus, assim, abençoe a nossa vida, que abençoe a nossa família, que abençoe também a sua casa, o seu ministério, a sua congregação, e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus aqui pela leitura de hoje, pelos ensinamentos que ele nos deu, e eu te peço que você deixe nos comentários aqui qual versículo mais te impactou desses 3 salmos tão pequenos, mas que impactam grandemente a nossa vida à medida em que nós refletimos neles e praticamos as suas lições no nosso dia a dia. Louvado seja Deus. Vamos orar agora e agradecer ao Senhor por mais um dia de leitura. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que tens feito a nós. Te louvamos pela tua ajuda, Senhor, te louvamos porque o maior privilégio é a promessa da salvação. O maior privilégio é sermos chamados teus servos. Te adoramos por tudo que o Senhor tem feito a nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o nosso próximo dia de leitura, tá certo? E a paz do Senhor Jesus.